Cidade 360 Política. Em mais um momento tenso na Câmara, o relator da SEI da Educação, Eduardo Borgo, pediu a interrupção do depoimento que vinha sendo prestado pelo diretor da divisão da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, o procurador Daniel Moisés Barreto, nesta terça-feira. Um novo depoimento, Café, foi reagendado então para a semana que vem. Bem, Bizarra, tida pelo próprio relator como um depoimento muito importante para os trabalhos da SEI, que apura as desapropriações de imóveis feitas com recursos de quase 35 milhões da educação em 2021, o depoimento foi interrompido, de acordo com o Borgo, para que o procurador se prepare melhor até a semana que vem para prestar informações pedidas. A decisão foi tomada apesar de o procurador afirmar que tinha condições de continuar com a oitiva nesta terça. A questão primordial para a decisão de Borgo, seguido por demais membros, foi o questionamento sobre se o início de um processo específico teria sido pedido por pedido de compra e venda ou desapropriação. Essa informação inicial e corrigida posteriormente irritou então o relator. Perfeito. E agora, para repercutir as questões da Câmara, inclusive a SEI e outros temas, o vereador Júnior Rodrigues. Júnior, como é que você tem visto esses depoimentos? Ontem o Borgo fez essa prorrogação, mas nós tivemos também um posicionamento do dono de uma imobiliária, né, afirmando que aquele prédio que foi comprado ali do Damásio, pela localização vale muito, mas pela finalidade não vale tanto. Como é que você está vendo o trabalho da SEI e em que momento aí o governo Suelen está incomodado e acompanhando essa questão? Então, sobre o trabalho da SEI, eu tenho acompanhado alguns depoimentos, sim, o que eu não consigo acompanhar de forma presencial, tenho acompanhado de forma online, mas você vê assim que os depoimentos, eles partem sempre pelo mesmo caminho, tá, Café? Algo que eu notei, que é a respeito das desapropriações, mas as desapropriações, ela tem aí o início delas, alguns começam como se fosse uma compra, uma venda, alguns delas começam com presença de imobiliária. Eu fui levantar algumas desapropriações desde a época do Rodrigo Agostinho. Praticamente todas começam da mesma maneira, é uma prática da prefeitura. Tem processo de desapropriação, que é a primeira folha do processo, isso de governos passados, a primeira folha começa com uma proposta de imobiliária. Então, é uma prática do governo. Se essa prática não é o correto, então tem que ser mudado. Agora, sempre foi feito dessa maneira, sempre. Tá? Sempre foi feito dessa maneira, começando da maneira que foi começado. Aí agora você vê as imobiliárias falando que participaram, você vê as imobiliárias falando que ajudaram, inclusive alguns empresários, né, algum desses donos de imóvel na decisão, na tomada de decisão. Agora sim, o que não pode é o recurso da prefeitura, ao meu ver, cair na conta da imobiliária. O que não pode é o recurso da prefeitura. Seria do vendedor, do não vendedor, do comprador, né? Então, a desapropriação, o recurso cai direto na conta do dono do imóvel. O que ele faz com o recurso, o que ele faz com o dinheiro a partir daí, o problema é dele. O que não pode acontecer, é claro, é esse dinheiro passar pela mão de um corretor e voltar para algum agente público. Aí você teria sim, de fato, uma corrupção, você teria um crime. Tá? E é isso que eu não consegui identificar, isso que ainda não foi identificado. Agora, de qualquer maneira, né, Júnior, você nem estava ainda como líder, você sabe, o processo não foi dos melhores, né? Quer dizer, lá no meio do ano você já tinha informação da necessidade da compra de imóveis, isso poderia ter sido debatido com a própria Câmara. Não, mas a legislação me permite na desapropriação ser unilateral, mas nós estamos falando de 35 milhões de reais, de um primeiro ano de mandato, de gente inexperiente comandando. Seria muito bom buscar solidariedade da Câmara e também da própria sociedade, né? Quando você abre o debate, eu sou sempre assim, você tem que abrir o debate, né? Independente do que seja o resultado. Então, quando você abre o debate, você divide responsabilidade. Sim, exatamente. Eu tenho falado muito isso, quando você está na dor, vamos dividir a responsabilidade, vamos chamar mais vereadores, vamos conversar. Eu parto para esse princípio. Não estava ainda como líder do governo, teria dado outras opções, olha, vamos fazer isso. Por mais que tenha vereadores que muitas vezes acaba segurando projetos, nós temos vereadores na Câmara que segurou projetos 9, 10 meses e o projeto não andou. Então é uma realidade também. Muitas vezes entre você ficar na mão da Câmara e não conseguir passar um projeto, ficar na mão do Tribunal de Contas de não conseguir gastar os 25% e tomar uma improbidade, tem que tomar a decisão.
entendeu? Então agora, o próximo ano não temos desculpa, temos que, de fato, investir bem. Tem que ter um aprendizado. Tem que ter um aprendizado, né? Tudo serve de lição. Agora, Júnior, mudando um pouquinho de assunto, ontem mais um poço foi inaugurado, você tem acompanhado essa questão do abastecimento. Você acredita que na velocidade, no que está sendo realizado pelo DAE, pelos bastidores que você acompanha, esse ano, se tivermos uma estiagem, o cidadão bauruense não vai sofrer tanto quanto sofreu o ano passado com abastecimento? Rafael, eu acredito que essa é a palavra, não vai sofrer tanto, porque a velocidade que avança as coisas, como assim? Hoje nós temos 15 dias a mais de seca. Nós estamos começando 15 dias antes, estamos avançando 15 dias a mais. Então nós temos 30 dias a mais de seca. E a nossa capacidade de produção de água, ela é menor, um pouco menor daquilo que a gente muitas vezes acaba produzindo. Então, nós estamos tentando, pelo que eu vejo, amenizar. O ano passado eu fiz muitas cobranças a respeito do desassoreamento do Batalha, a respeito de reservação de água e também da perfuração de poços. E algumas coisas foram feitas, tá? Algumas ações foram feitas. Nós tivemos aí 2 poços perfurados, nós tivemos a reativação de um novo, e tem mais algumas reaberturas que estão sendo feitas. Algumas ações foram feitas em alguns bairros, setorização, para poder ajudar. A questão da lagoa de captação nossa, eu venho falando muito o seguinte: o bauruense entender, quando chove, nós temos que abrir as comportas para a água ir embora, porque a nossa capacidade de reservação dentro da lagoa é mínima. É 3 metros de profundidade, mas é na boca. O meio da lagoa está com 80, 90 centímetros. Entendeu? Então, e aí quando chove a água vai embora. E passado 2 semanas depois a gente não tem mais essa água. Porque não tem reservação, né? Porque não tem reservação. Então eu comecei a bater pesado em cima disso, cobrei muito. Começou um processo de desassoreação da lagoa, da retirada de vegetação. Então já fez agora a retirada de toda a vegetação da lagoa. Agora começa o quê? A fazer a retirada de lama, de areia do fundo, de um possível aumento de extensão da lagoa. Eu acho que isso vai ajudar um pouco. Fora isso, nós precisamos de reservação de água, que aí a reservação dentro dos bairros, né? Que são aquelas caixas de água elevada, são os reservatórios. Foi entregue mas ainda precisa entregar mais alguns, que já está em processo de licitação. No passado, o ex-presidente Eric Fabris tinha um projeto de reservação individual. Famílias que não tinham caixas d'água, o setor público ceder para que você tivesse também, nesse momento de grande abastecimento, uma reservação individual, que é a realidade das pessoas que têm um pouco mais de posse. Isso poderia ser um caminho também. Sim, já discutimos isso. Tanto a questão da caixa d'água para aqueles que não têm, como também a troca de hidrômetros. Que precisaria ser feito. A troca de hidrômetros já começou a ser feita agora na região, inclusive, do Bela Vista. E a questão das caixas d'água, a gente já está analisando e fazendo um estudo. Isso é fundamental. Por quê? Porque quem depende exclusivamente da água da rua, o dia que tem água, ele tem. O dia que não tem água, ele não tem. Ele fica na mão. Então isso é uma tristeza. Hoje quem tem condição de ter uma caixa de 1.000 litros, 2.000 litros, ele aguenta aí 2, 3 dias, dependendo da família. A questão da falta de água, muitas vezes, quando rompe alguma adutora, quando queima uma bomba, então ele consegue aguentar. Quem não tem a caixa d'água, infelizmente, fica na mão totalmente, dependendo da água, chamada água da rua. Estamos entrevistando o vereador, líder do governo Suelen na Câmara Municipal, Júnior Rodrigues, que fica conosco até o fim do programa. Nós vamos falar ainda de uma importante reunião que teve ontem sobre reintegração de posse, assentamento de 200 famílias. É um tema relevante aí também para desocupar uma área importante da cidade. São 7h18, Bizarra.